Olá, turma, tudo bem? Espero que sim. Aqui é a professora Andréa Cristina, professora para a disciplina de Metodologia e Pesquisa Científica. E nessa aula de abertura, nós vamos tratar sobre o que a gente vai trabalhar nessas 3 unidades da disciplina, as metodologias de trabalho, nossas avaliações, atividades. Então, nesse primeiro momento, a gente vai situar vocês acerca de como a gente vai desenvolver essa disciplina, ok? Então, vamos lá. A minha apresentação. Eu sou a professora Andréa, como eu disse, sou formada em Ciências Sociais pela Universidade Estadual do Maranhão. Também tenho mestrado em Cartografia Social e Política da Amazônia pela mesma instituição. Atualmente sou professora de Sociologia no campus do IFMA em Pedreiras. E também participo do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas, também do Instituto Federal do Maranhão. Já tive experiência tanto na educação básica, no ensino superior e também na educação à distância pela Rede ETEC. Atualmente estou finalizando o aperfeiçoamento em mediação e educação à distância pela UEMANET. E nessa oportunidade, dividindo um pouco dos conhecimentos acerca da metodologia científica para o curso de licenciatura em Geografia. Nosso plano de ensino, turma. A gente vai dividir nosso conteúdo de aula em 3 momentos, Então, no primeiro momento, a gente vai pensar o que é o conhecimento e a ciência. Vamos pensar também as chamadas técnicas de estudo. E, por fim, a produção científica propriamente dita, que a gente vai logo mais esmiuçar o que consiste cada etapa. E o objetivo geral da disciplina, qual é? É apresentar noções básicas sobre a produção do conhecimento científico, ressaltando a relevância da teoria do conhecimento, o uso de técnicas de estudo, pesquisa e normalização de trabalhos acadêmicos. Então, essa disciplina, ela é introdutória, ela é a base para vocês desenvolverem todo tipo de trabalho no âmbito acadêmico e vai servir tanto para a graduação como, caso vocês quiserem, para as pós-graduações de vocês. Sobre a nossa primeira unidade, o que a gente vai tratar especificamente? Vamos tratar acerca do conhecimento e da ciência, falando um pouco do que se pensa ser a ciência moderna, o contexto sociocultural de produção, a ciência, o método científico. E para isso a gente tem como objetivo justamente estimular o processo de pesquisa, na busca, produção e expressão do conhecimento, despertando em cada um de vocês, em cada um de nós, um espírito ainda mais crítico, mais reflexivo. Então, a disciplina ela não está apenas para a reprodução de normas. Nós vamos pensar nessa primeira unidade no que consiste a ciência e como ela pode contribuir para a gente pensar o nosso lugar enquanto pesquisador, pesquisadora. Também temos como objetivo conhecer e relacionar os fundamentos, métodos e técnicas de análise presentes na produção do conhecimento científico. Então, esse detalhe a gente vai ver logo mais, e aí a gente vai sempre trocando ideias sobre tudo que a gente vai falar mais à frente, ok? Na unidade 2, o conteúdo principal é sobre as técnicas de estudo, Então, a gente vai falar um pouco sobre o que é a leitura, a ideia do resumo, elaboração de fichamentos, que são ferramentas importantíssimas para a gente sistematizar todo o conhecimento estudado. Então, sem essas ferramentas, fica muito difícil nós acompanharmos com qualidade o andamento de qualquer disciplina. Por isso, o objetivo específico dessa unidade é justamente aperfeiçoar e conhecer o processo de aplicação de técnicas de estudo e a elaboração básica de trabalhos acadêmicos. Na unidade 3, vamos falar um pouco mais detidamente sobre o que nós chamamos de produção científica. Aqui a gente vai ver um pouco mais da técnica, das normas, Então, a apresentação estética de trabalhos acadêmicos, como os principais, mais usuais na academia. O positive paper, as resenhas, relatórios, ensaios, artigos e a monografia, que vai ser o trabalho de conclusão de curso de vocês. E a gente vai falar também mais lá na frente, finalizando a disciplina. E nessa unidade, o objetivo vai ser aprender a elaborar trabalhos acadêmicos, científicos, obedecendo às orientações, critérios e as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas, a ABNT. E como é que vai ser nossos procedimentos de ensino? Bom,
Gente, é fundamental para o desempenho melhor de vocês, para o bom andamento da disciplina, que todos participem das atividades presenciais. Com relação a isso, digo atividades presenciais, não apenas aquelas que vocês vão ter que se dirigir ao polo para fazer atividades como exemplo no final da disciplina, como as provas, né, presenciais, não apenas. Atividades presenciais aqui eu entendo e coloco para vocês como estar presente no ambiente virtual, né? Então a gente vai precisar interagir, né, justamente para tirar dúvidas, aprofundar o processo de ensino-aprendizagem. Então é fundamental que vocês estejam ali todo o tempo no nosso ambiente virtual ali da disciplina, para que a gente possa tirar o máximo proveito possível. É nesse ambiente que vão estar disponíveis todos os materiais que a gente vai precisar. E por isso é necessário, gente, temos que investir tempo, qualidade de tempo, para a leitura dos textos, a visualização dos vídeos postados, né? Então a gente vai ver alguns links, eu vou falar mais lá na frente. Então é necessário ter essa qualidade de tempo para você acompanhar, né, o andamento da disciplina, porque se nós pensarmos a disciplina de uma vez só, ou tentar deixar para a última hora, a gente não vai ter o mínimo de aproveitamento, não é verdade? E também preciso, gente, da colaboração de todos. A gente necessita ler e interpretar os fascículos, né? Então, para essa disciplina, temos 2 fascículos, né? A partir desses 2, a gente parte para a discussão de todos os conhecimentos que estão nas unidades, porém, com o suporte do material complementar. Então, para cada unidade, vocês vão ver o material complementar, são livros, né, sugestões de capítulos para vocês lerem. Esse material complementar, ele vai ser fundamental para você consolidar o conhecimento exposto aqui nos slides, tá bom? Não vamos fazer os slides como o único aparato, o único apoio de pesquisa, de estudo. Nossos procedimentos ainda de pesquisa, como eu falei há pouco, a resolução das atividades no ambiente virtual de aprendizagem. É necessário que vocês acompanhem, né, todas as atividades solicitadas, né, façam em tempo hábil, resolvam as avaliações presenciais quando assim o for, as atividades postadas para as unidades. E eu quero destacar principalmente, gente, o fórum de discussão, que a gente não pense apenas o fórum como um espaço para ganhar nota. Como vai ser a primeira unidade da gente, vai ser, como eu vou falar mais à frente, vai ser o fórum avaliativo. Mas o fórum de discussão das unidades como um espaço para a gente manifestar sugestões, dúvidas, comentar a respeito do conteúdo trabalhado em cada unidade. Tudo bem? Então, eu preciso que vocês utilizem bem dessa ferramenta, que ela é muito interativa e serve justamente para esse propósito, tirar dúvidas, né, e manifestar sugestões ou comentários. Sobre as nossas avaliações, como é que vão ser? Então, desde já, atentem-se aos prazos, turma. Então, cumpram com qualidade de tempo, não deixem para cima da hora. Então, vamos lá. Na unidade 1, o que vai ser a nossa atividade avaliativa? Vai ser um fórum. Esse fórum, ele vai ser baseado em perguntas, né, em perguntas norteadoras que vocês vão ter que responder, para justamente vocês conseguirem discutir o conteúdo dessa unidade. Então, para isso, as questões postas, elas estão em articulação entre os vídeos e o material complementar postado, né? Nesse momento que a gente vai mediar um pouco do que está sendo a participação de vocês, a questão da interação e a da boa fundamentação das discussões da disciplina. Certo? A unidade 2 é uma tarefa de envio único, de arquivo único, né? Você vai ver qual é a atividade lá proposta e vocês vão me devolver esse trabalho pronto, de acordo, né, com aquilo que for pedido. E na unidade 3 vai ser um questionário online, né? Vão ser 5 questões dissertativas envolvendo todo o conteúdo da unidade. De forma bem didática, são essas nossas 3 avaliações durante as 3 unidades. Os recursos, como eu falei, vamos utilizar muito dos fascículos, que são 2 principais, todo o material bibliográfico que está posto como material complementar, os artigos, os livros, os capítulos. Façam a consulta devida, gente, porque é isso que vai auxiliar para vocês terem um maior aproveitamento da disciplina, né? Como eu falei, aproveitar mais o ambiente virtual de aprendizagem, suas ferramentas, como o fórum, né, de discussão das unidades.
e vejam os links para os vídeos, né, que estão postados lá nas unidades. Atentem-se a toda a dinâmica que tiver um link, cliquem lá, se direcionem ao vídeo, assistam, mas retornem, façam um favor, né, de retornar ao slide, porque às vezes a gente se perde, né, a gente vai lá para o YouTube, que são vídeos postados nessa plataforma, e às vezes se esquece, né, de ver os vídeos relacionados e fica um pouco disperso. Então, os vídeos postados nos slides, eles são para dinamizar e complementar o aprendizado, tá? Então, vamos lá e voltamos depois, certo? Então, certo, turma. Então, até agora falamos como é que foi o andamento, como é que vai ser, né, o andamento da disciplina durante esses 3 módulos. E agora a gente vai fazer uma introdução breve, né, sobre o que consiste essa metodologia. O que é metodologia e pesquisa científica, né? E os principais questionamentos que vão ser postos por alguns, né? Mas para que vai servir isso no ensino superior? Isso tem importância? Afinal, o que é metodologia? Para que serve essa disciplina? Então, olha só, acompanha aqui o raciocínio. Aqui a gente tem uma imagem, né? Um diagrama que eu coloquei aqui, que a gente vai ver o seguinte. Toda etapa do conhecimento, a gente precisa, ao término, apresentar um resultado de pesquisa, um trabalho, a gente vai ver logo mais lá na frente. E vocês que estão para o curso de licenciatura em geografia, vai ser exigido ao término, né, de toda a graduação, uma monografia, né, que é um trabalho de conclusão de curso, né, você vai apontar alguma pesquisa, você vai fazer algum estudo relacionado à área de vocês. Então, só para vocês terem uma noção, a monografia é um documento, né, uma produção científica baseada em normas, técnicas, tem padrões. Então, ainda que alguém pensasse, será que essa disciplina é necessária? Lá no finalzinho, vocês não vão ter como deixar de mão, né? Sem dúvida, a monografia é o ápice, né, de toda a produção acadêmica de vocês, e a gente vai ver como a gente pode utilizar a metodologia da pesquisa científica, não apenas na monografia, mas durante todo o processo acadêmico de produção científica. E aí, gente, qual é a importância, né, dessa metodologia? É justamente apresentar os caminhos, os procedimentos. A metodologia vai orientar o pesquisador, a pesquisadora na realização dos seus trabalhos. É essa metodologia que vai possibilitar condições para que o resultado, né, de nossa proposta de pesquisa, ela seja confiável, porque ela tem que ser compreendida pelo meio acadêmico que a gente está inscrito, né? Então, todos vão ter que acompanhar o nosso trabalho quando a gente for divulgar em artigos, em eventos acadêmicos, né, em anais de eventos. Todo trabalho acadêmico, ele precisa de uma norma, ele precisa de uma regra, ele precisa seguir um caminho. E é o que a gente vai ver como sendo a metodologia. Então, como eu falei, a metodologia, ela mostra os caminhos, ou seja, os métodos para a realização de trabalhos acadêmicos, a fim de dar ordenamento aos assuntos pesquisados. É a metodologia que vai garantir a padronização dos trabalhos, de forma que todos possam ser comparados em estruturas bem parecidas para facilitar a apresentação dos argumentos, né? Então, se você vai submeter a sua pesquisa, o resultado da sua pesquisa, você vai comunicar por meio de um artigo, o artigo ele tem que seguir o padrão posto pela ABNT. Né? E não pode ser um artigo a partir das regras ou daquilo que eu acho que é melhor, que é mais bonito, que é mais interessante. Não, tem que seguir aquela norma até que para que todos compreendam aquilo que está sendo postado, aquilo que está sendo divulgado, produzido. A metodologia ela consiste então nessa busca, na busca de um caminho ou caminhos, né, para se atingir determinado conhecimento ou saber. Segundo o professor Pedro Demo, no livro dele ele diz o seguinte: é uma preocupação instrumental. A metodologia trata das formas de se fazer ciência, cuida dos procedimentos, das ferramentas, né, dos caminhos. Então, a gente já teve aqui uma noção que a metodologia é caminho, é uma ferramenta para a gente divulgar os nossos trabalhos. Então, por exemplo, nesse slide aqui, a gente vê o que seria a metodologia científica pela própria etimologia da palavra, ou seja, o que consiste cada pedaço desse termo, metodologia científica. Então, olha só, método quer dizer caminho. Então, a gente fala metodologia, né? Então, método, caminho, logia ou lógica quer dizer estudo e ciência no sentido de saber. Então, a metodologia científica é a disciplina que estuda os conhecimentos ou os caminhos de saber. Por exemplo, aqui de forma mais sistematizada, a metodologia consiste em um conjunto de abordagens, técnicas e processos utilizados pela ciência para formular e resolver questões por um modo ou caminho sistemático ou organizado.
Aí, certo, entendido o que é a metodologia, outra pessoa pode perguntar, mas para que ela vai servir exatamente? Eu já entendi que ela é um caminho, que ela vai me ajudar a encontrar uma solução para algumas dinâmicas de pesquisa, mas para que ela serve exatamente? Então, olha só, ela não está apenas, a metodologia, essa disciplina, para te apontar normas, regras ou orientações. A gente não vai ser um mero reprodutor, né? Estamos na academia, fazendo ciência. Então, a gente precisa sempre se ater que toda a produção de conhecimento, ela tem a ver com o espírito crítico reflexivo. Então, a metodologia ela serve também para nos ajudar a ter essa postura mais crítica em relação ao que é fazer pesquisa, o que é aprender, o que é ensinar. E aí fica o nosso questionamento. Que caminhos, que metodologias temos trilhado ou ainda vamos trilhar para alcançar o conhecimento? Né? Esse é o desafio, então, para esse módulo, né, para toda essa disciplina. Quais caminhos vocês vão escolher para desenvolver a matéria, não apenas essa matéria, mas as outras? Todas dependerão, de certa medida, do que vocês vão aprender nessa disciplina aqui com a gente, certo? Então, gente, agora, depois dessa introdução bem breve, eu quero apontar aqui para vocês a atividade que vai ser presencial, de abertura da nossa disciplina. Então, olha só, aqui é um vídeo que eu não vou apresentar agora, por questões didáticas, vocês logo mais vão ver o vídeo, né? E vocês vão responder as seguintes questões. Qual é o objetivo dessa atividade presencial? É justamente refletir como a tecnologia pode influenciar o processo de construção do conhecimento e que metodologias devem ser adotadas para alcançá-lo. Então, esse vídeo, ele é um vídeo mais ou menos de 2 minutos e 40 segundos, é um vídeo bem curto, ele vai fazer uma crítica, né? Então, vocês devem estar atentos à crítica posta no vídeo. O vídeo é intitulado como Tecnologia ou Metodologia, é o título dele. Então, vocês vão, depois de assistir o vídeo, vão se reunir em grupos, vão debater entre si a partir das seguintes questões. Primeira, a partir do vídeo assistido, a partir de tudo que a gente já falou sobre o que seja a ideia de metodologia, vocês vão debater entre si primeiro. Como a tecnologia pode auxiliar na construção do conhecimento? Segunda, quais caminhos, metodologias podem dinamizar o processo de ensino-aprendizagem na educação à distância? Né, considerando que a gente está incluso nessa modalidade, educação à distância. E como é que a gente pode tornar o processo de aprendizagem, de ensino mais dinâmico? Que caminhos podem ser apontados? Então, a gente, começando essa disciplina, eu quero que vocês pensem essas duas questões, reflitam e depois façam aí o debate mais generalizado, tá bom? Para que todos nós possamos compartilhar um pouco mais das contribuições da metodologia da pesquisa científica. E eu encerro, gente, essa atividade de abertura com uma frase do professor Japiaçu, que diz o seguinte: para o espírito científico, qualquer conhecimento é uma resposta a uma pergunta. Se não tem pergunta, não pode ter conhecimento científico. Nada se dá, tudo se constrói. Certo? Uma das principais posturas de qualquer estudante, né, pesquisador, pesquisadora, é ter uma característica investigativa, de querer saber, de querer conhecer. É impossível fazer ciência, é impossível fazer metodologias, caminhos, sem ter a curiosidade de buscar o saber, buscar formas de aprender o conhecimento. Certo, turma? Então, aqui estão as nossas referências utilizadas para esse primeiro módulo. E é isso aí, muito obrigada e até a próxima.